Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios, certo? Vão ser sobre definição de função, domínio, contradomínio e imagem. Primeira questão. Observando a definição de função, assinale o gráfico que não representa uma função. Então, como vocês podem observar, ele quer o gráfico que não representa uma função, que não é uma função. Cada gráfico, né, de cada alternativa só está sobre o eixo X, né, e Y, e um gráfico aqui, né, de cada um, com marcado só a origem das coordenadas e para você identificar visualmente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através do método da reta vertical. Esse método consiste em você fazer uma reta, né, passar uma reta sobre o gráfico, em qualquer ponto do gráfico, para verificar se tocou em um ou mais pontos. Por quê? Porque função, para ser o gráfico de uma função, essa reta precisa tocar em apenas um único ponto, certo? Durante todo, ao longo de todo o gráfico, ele precisa tocar em apenas um ponto. Se tocar acima de um ponto, não é uma função, certo? Então, se eu passar aqui essa reta, pronto, passei uma reta em amarelo e ela tocou nesse ponto aqui em vermelho no gráfico, tocou em apenas um ponto. Essa reta eu passei aqui, mas poderia ter sido em qualquer ponto aqui desse gráfico. Portanto, isso aqui é uma função, porque tocou em apenas um. Letra B. Letra B, se você passar ao longo do gráfico, né, qualquer ponto, você está vendo que ela está interceptando em 2. Então, letra B não é uma função. Ah, mas se você passar um sobre o Y, vai tocar em 1. Mas como é ao longo de todo o gráfico, sempre tem que tocar em apenas 1. Letra C, qualquer parte está tocando em apenas 1. E letra D também. Portanto, letra B não é uma função através desse método. Só voltando, a explicação desse método de reta vertical está no vídeo introdução de funções, né, para quem a explicação técnica, né, desse método. Calcule o domínio das funções. Então, tem 4 funções, cada uma com uma particularidade, a f de x, h de x, g de x e de x, para calcular o domínio. Lembrando que para calcular o domínio, quando vem na representação de conjunto, né, é bem mais simples, de você identificar quem é o domínio, o contradomínio e a imagem. Já na forma numérica da função, já vai requerer um pouquinho um cálculo simples, né, mas requer um cálculo. Então, uma observação sobre função na forma numérica, né, que são funções reais de variável real, e a gente vai logo começar calculando. Para relembrar, em representação de diagramas, função, o domínio, eu consigo simplesmente achar mais rápido, porque é o conjunto de onde saem as flechas. O de chegada, né, é o contradomínio, e os números que recebem uma flechinha, né, montando a correspondência com o domínio, é meu conjunto de imagem. Então, nessas representações é bem mais simples, né, de eu identificar domínio, contradomínio e imagem do que numa expressão numérica. Para resolver na expressão numérica, o que é que eu preciso analisar? Analisar que o x representa o domínio e o f de x, que é o y, as imagens que vão ser produzidas. Então, o domínio, né, todos os valores que o x pode assumir. Então, o domínio vão ser todos os valores que eu consigo substituir pelo x. No caso dessa função, eu consigo todos os números reais. Porque aqui eu posso colocar um número inteiro, né, um número natural, um irracional e um racional, que ela vai gerar uma imagem, né? Ela vai gerar uma imagem. Se eu colocar qualquer número de qualquer conjunto, ela gera uma imagem, né?
Por isso que a gente pode concluir, né, fazendo a conclusão. Então, se x pode assumir qualquer valor do conjunto dos números reais, portanto, podemos representar o domínio D de f é igual aos reais. Uma observação importante. Quando não for explícito o domínio de uma função numa questão, considere que ele será o conjunto dos números reais. Então, uma função, sempre que uma função tem uma correspondência, tem uma semelhança com essa, tem que ser analisado o domínio e a imagem para poder você concluir quem é domínio, quem é contradomínio e quem é imagem. Pronto. A g de x é igual a x mais 1 sobre 3 mais x. Uma função é um quociente de funções que gerou minha g e eu preciso calcular o domínio. Ela tem uma restrição, por quê? Porque ela está escrita na forma de uma fração, né? Essa função sobre essa. Então, se ela está na forma de fração, o denominador dela nunca pode ser zero. Então, eu escrevo ele 3 mais x diferente de zero, resolvendo x diferente de menos 3. Aí eu concluo respondendo a questão que o domínio de g são os valores de x pertencentes aos números reais, que são diferentes e precisam ser diferente do menos 3 apenas. Outra forma de representar o domínio de g, domínio da função, é igual aos reais menos o número que não pode valer aqui. Porque se ela for esse valor, eu zero meu denominador e não pode. A h de x é a raiz quadrada de x mais 9. Então tem outra particularidade, porque como eu estou trabalhando nos conjuntos dos números reais, esse radical ele não pode ter um valor negativo, né? Então o resultado desse radical não pode ser um valor negativo. Se eu fizer o cálculo, eu faço a consideração que x mais 9 tem que ser maior ou igual a zero. Então, x maior ou igual a menos 9. Então, o domínio de H é x tal que x pertence aos reais com x maior ou igual a menos 9. Ou, com essa outra representação aqui, que eu tirei o x tal que x. Coloquei bem apenas essa outra parte aqui, a partir daqui, ó. X pertencente aos reais, sendo que x tem que ser maior ou igual a menos 9. Agora, a i de x traz as duas, né? Traz um quociente de funções e um radical em cima, né? Então, a gente precisa fazer um de cada vez. Fazendo o primeiro, x menos 4 maior ou igual a zero, eu vou ter que x é maior ou igual a 4. Fazendo o denominador, 2x menos 1 precisa ser diferente de 0, 2x precisa ser diferente de 1, x diferente de 1 sobre 2. Portanto, o domínio daí vai ser o x tal que x pertencente aos reais, com x diferente de 1 sobre 2 e x maior ou igual a 4. Certo? Se eu fizesse... para essa questão não fiz, mas tem outros vídeos que tem o quadro de sinais, seria apenas a resposta também x maior ou igual a 4, que é justificado pelo quadro de sinais. Mas aí, no caso até aqui já está ok. E como a gente identificar o contradomínio na forma algébrica, né, na forma numérica? Quando não for explícito, né, o contradomínio de uma função, considere que ele é o conjunto dos números reais. Lembra que o contradomínio, se a gente levar para a representação do plano cartesiano, ele é o eixo y. Então, ele pode ser a reta com todos os valores. Não necessariamente eu vou utilizar. Então, o contradomínio depende da nossa conveniência, certo? Pode ser sempre os números reais, quando não vier, né, explicado na questão. Como identificar a imagem de uma função na forma algébrica, na sua forma numérica? Então,
Então, o exercício 3 traz essa explicação para a gente. Determine o conjunto de imagem da função f de x igual a 3x menos 2 sobre x menos 1. Aqui, a gente pode lembrar que o x ele está associado ao domínio, f de x à imagem. Como está em função de f de x, a gente vai colocar em função de x para que eu consiga calcular quem é a imagem. Porque aqui dessa forma eu consigo calcular o domínio. Então, eu colocando o x, né, em função do x, para gerar os valores de domínio, eu consigo calcular a imagem. Então, a gente pode... primeiro, eu tiro, né, o f de x para que eu não confunda com o x, eu tiro, coloco o y no lugar, e agora eu multiplico o meio pelos extremos, y vezes x menos 1, e o 1 debaixo do y vezes 3x menos 2. Aqui eu aplico a distributiva, y vezes x, yx, y vezes menos 1, menos y, igual a 3x menos 2. Eu vou trazer esse membro aqui, que tem um x, eu vou trazer para cá, para deixar tudo em função de x, e o y eu vou levar para lá. Então, fica yx menos 3x, trocou de sinal, menos yx, para lá fica o y. Menos yx não, menos y apenas. Aqui eu olho os termos que aparecem mais, né? No caso, o x aparece nos dois que tem aqui. Aqui tem o y e aqui não aparece ninguém. Então, eu vou colocar em evidência o x. Colocando em evidência, eu divido, né? Yx dividido por x dá y, menos 3x diferente para... menos 3x dividido para x, menos 3. Aí aqui, para deixar aqui ele sozinho, eu vou pegar todo o que está dentro do parêntese e passar dividindo, já que está multiplicando. E aqui eu calculo a minha imagem, porque agora está tudo em função de x, as imagens, né, em relação ao domínio. Então, eu faço a consideração por ser uma fração. Y menos 3 diferente de 0, y diferente de imagem de f, vai ser y tal que y pertence aos reais, com y diferente de 3. Pronto, são 3 exercícios para vocês.